Olá pessoal, boa noite, boa tarde, independentemente da hora em que estão a nos assistir e estão em contacto direto conosco. Eu sou o Pedro Dias. Boa noite, Rosa. Tudo bem por Boa aí? noite, Pedro. Boa noite ao pessoal que nos está acompanhando em direito. É sempre um prazer poder estar conectado com vocês, caros telespectadores, amigo da editora Esperança. Este é o nosso e vosso programa, A Obra e o Autor. E esta semana nós estamos com uma entrevista escrita, no caso, uma entrevista especial também do nosso autor, escritor, poeta. Estamos a falar de Felipe Teocêntrica, que na verdade leva o nome de Felipe Jimbe Chitomba. E para nós isso é um grande privilégio poder hoje estar aqui falando a respeito deste grande autor que faz parte da editora Esperança. Rosa, como é que Olha, vês permita-me falar do Felipe Teocêntrica? Olha, permita-me dizer que vai ser uma experiência boa, não só para nós como apresentadores, mas ao pessoal que está do outro lado, pois nos vai permitir conhecer mais um pouco do astro, cujo nome aqui não vai ser mencionado, né, porque é um grande exemplo. E digo ao pessoal que estejam ligados, que vem novidades aí e que se permitam conhecer mais dele e viajar conosco nessa nova aventura. Exato. E dizer, e as entrevistas escritas, na verdade, vocês têm a oportunidade também de fazerem algumas perguntas e que a dada altura o autor irá então às plataformas digitais pelas quais estamos a ser transmitidos, como Facebook, Instagram e YouTube, para poder dar uma resposta àquilo que são as vossas questões. Falando de Felipe Teocêntrica, que é o pseudônimo, né? Pseudônimo de Felipe Jimbe Chitomba. É filho de Daniel Ernesto Chitomba e de Emília Bundu Jimbe. É de nacionalidade angolana, da província de Luanda. Luanda é a capital de Angola, país de Angola. É isso Para aí. quem, exato, para quem está no exterior, talvez esteja no Brasil, Moçambique. Lembrar que o Felipe ele é educador social. Neste momento está também cursando a faculdade em Direito. É alguém de trato fácil, ama conversar e também ama conversas que têm a ver com a justiça social e crescimento espiritual. E algo que corre assim nas veias do Felipe, Rosa, tem a ver com a melancolia poética, né? Ele diz que ele é amigo exagerado da poesia e da literatura desde a vigorosidade. E também é declamador. Olha, Uhum. o que me deixou mais curiosa acerca do nosso amigo é que eu pude ver que ele não tinha muito contato com a leitura ou com a literatura antes, mas por ver as outras pessoas declamarem ou rimarem, ele apaixonou-se por essa arte. Estás a ver? Então, é algo que não só ele, mas todos nós, escritores, temos em comum. É apaixonar-se pela arte e por intermédio das outras pessoas. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Olha, já começaram a entrar na nossa live. O nosso CEO está sempre presente. Diz boa tarde, estou na área, com certeza. O nosso CEO Boa a tarde, seguir. Tio. Boa tarde. É um prazer ter o CEO aqui. É bom dizer isso já em público, que o CEO é um dos telespectadores que sempre está presente em nossas lives. Então, é algo que temos que agradecer e que sirva de exemplo para as outras pessoas também. Com certeza, com certeza. É um telespectador assíduo do nosso programa e não só participa também. Olha, algo também relacionado com o Felipe Teocêntrica é que ele tem já alguns livros publicados. Por exemplo, ele tem Oráculo da Minha Alma, Coisas Enforcadas, Máximo Silêncio. Tem A Menina que Sobrevoava com os Livros, O Grito que Deus se recusa a ouvir.
Essa obra é interessante, Rosa. Cartas ao Vai meu par deixar. de tesouro. Tem assim uns temas muito chamativos, muito, Pertinentes, em pertinentes. verdade. A pessoa que tem acesso, ouve esses temas, tem logo uma ideia de viajar pela escrita do autor e querer saber mais e mais sobre o autor. Isso é uma coisa que pouco falamos, né? Mas através da escrita nós conseguimos conhecer quem é o autor mascarado e o porquê dele ter escrito tantas coisas assim que nos chamam a atenção. Exato, exato, é verdade. E falando assim sobre o Felipe Teocêntrica, dá assim, é como se fosse uma corda, mas que não tem, na verdade, fim, né? Porque olha algo interessante sobre ele. Ele ama escrever poesia gospel e poesia secular de cariz melancólico e reflexivo. Quer dizer, são aquelas poesias que você lê, está diante delas, mas que te levam a uma reflexão profunda, não só sobre questão de justiça, até mesmo sobre questões sociais, questões de espiritualidade, né, do bem-estar em si para com Deus. Isso é algo interessante. Veja alguns temas, alguns títulos de poesias que o Felipe tem. Por exemplo, Flores não são os mortos. Corona sem vergonha. Isso até parece coronavírus, né? É interessante. Olha que eu, quando tive acesso ao material, quando estava a degustar do material, eu fiquei logo a perguntar, será que é corona? Será que não? E eu tenho a certeza que os telespectadores estão com a mesma dúvida. E talvez nós pudéssemos trocar ideias com o autor e os telespectadores possam saber ainda mais. Vamos deixar os telespectadores mais curiosos com relação a isso e Com permitir que certeza. eles mesmos descubram. É verdade. E tem um outro também que chama aqui muita atenção, que diz Alô, Jeová. É como se estivesse a comunicar-se com Deus, né? Yeah. Dá essa ideia. Alô, Rosa. Alô, Jeová. Alô, Deus, né? Mas para que alguém fale Eu li, assim tão, assim, tão próximo de um ser com tamanha grandiosidade que é Jeová, eu acredito que olha, eu, ele se esforça em ter uma amizade íntima com Deus, né? Acho que é mais nesse sentido. É, nesse Eu, sentido. eu ainda fiquei, tipo, pela manhã, assim, quando acordei a dizer, será que dá para enviar um ligação a Deus? Olha que, ao decorrer do dia, eu me deparei com essa ideia, essa obra, e fiquei, não sou única com a ideia de falar com Deus, então eu acho que eu vou me basear muito nessa obra do nosso querido colega e, posteriormente, pedir a ele também uma ajudinha para falar com Deus. Eu acredito que as pessoas, quando têm uma intimidade, quando sentem-se muito mais próximos de Deus, especialmente um lado espiritual, então eles Uhum. sentem que têm esta liberdade de poder, né, estar em contato com esse ser com tamanha grandiosidade, por manterem uma amizade mais achegada. E olha, um outro poema, uma outra poesia do Felipe é Na Empreitada da Vida, banhada intimamente, as lágrimas merecem vénias, e muitos outros trabalhos que, na verdade, vêm assim à tona sobre o Felipe. Felipe está cheio de assuntos que já falamos aqui, né, Rosa, que tem a ver com aspectos social, justiça e muito mais. Olha, está conosco também aqui a nossa querida Maria Angélica de Oliveira. Boa tarde. Boa tarde para si também, Angélica. Um Boa bem-aja para tarde. Cá em si, Angola, um olha, abraço no para seu ficar coração. claro, cá em Angola é boa Programa noite. Cá em colaborativo. Angola é boa noite. Angélica, Olha, cá em Angola já é boa noite, então essa separação dos horários fica assim meio complicado, né? Mas boa noite e boa tarde para ti. o Flávio Vidigal Guimarães, nosso telespectador também assíduo, está sempre conosco nas lives, diz também boa tarde, acompanhando a live. Muito boa tarde, querido e caríssimo Flávio Vidigal. Um bem-aja para si, tudo de bom. Agora, Rosa, entrando mais um pouco sobre a respeito deste nome, né, teocêntrica, chama-nos assim a atenção, né? É um nome pouco comum. Felipe já é conhecido, mas teocêntrica é assim uma junção que foi feita. Repare que a palavra teocêntrica tem na sua origem a junção de dois elementos gregos. Primeiro, theos,
que significa no grego Deus, e kentron, que significa centro. Então, quando há essa junção de centro e Deus, ele está, na verdade, a referir-se aqui o nome do nosso querido poeta e autor, como alguém que coloca Deus como centro de tudo, seja na visão do mundo, na parte da moral, na filosofia, na maneira de viver. Né? Uma pessoa com uma visão teocêntrica é aquela que acredita que Deus é a principal referência para as suas decisões e valores. O que, é que você acha disso, Rosa? É algo pouco comum na tua maneira de ver? É algo interessante sobre o Filipe teocêntrico, né? Na escolha do nome. Olha, eu já me tornei fã, só não posso dizer número um, né? Porque tem outras pessoas que também são fãs. Porque é meio complicado ou difícil encontrar alguém que usa Deus, numa primeira pessoa, usa Deus como centro de tudo. Nós acreditamos em Deus, sim, mas temos simplesmente a ideia de seguir a Deus quando estamos em momentos difíceis. Estás a ver? Então, encontrar alguém que acredita em Deus de forma positiva e coloca ele no centro de tudo, não tem como, né? Ganhou uma fã. Isso é como se. Eu fico assim pensando, é como se você desse o teu nome como xará, né, que chamamos xará, alguém que você. Talvez no Brasil tenha um outro termo, né? Mas é alguém que leva o teu nome, né? Porque os pais decidem, não, você vai ser o padrinho do meu filho, então ele vai levar o teu nome. E espera-se que essa pessoa ela viva à altura do nome que ela está a carregar. Eu penso que nesse sentido que o Felipe se autodenomina ou traz esse pseudônimo, né, teocêntrico, porque ele se esforça para dar valor à sua vida e viver plenamente à luz daquilo que é Deus, daquilo que é o lado espiritual. Agora, Rosa, o Felipe lhe foi perguntado também como é que ele descobriu a sua paixão pela poesia. Lembras um pouco de qual foram as suas respostas? O que é que despertou esse amor pela escrita desde a infância? Pelo que eu lembro, e farei dele, das palavras dele as minhas, né, nesse caso, foi por intermédio de algumas pessoas ou alguns amigos que na altura rimavam. Ele não tinha muito interesse, mas ao decorrer do tempo, de tanto ver as outras pessoas a rimarem, a se entregarem, então ele criou esse domínio de querer experimentar. Ao experimentar, gostou e até hoje. É verdade, é verdade, é verdade. Provou e gostou, né? Ele gostou aqui das boas rimas, com certeza, e foi fazendo coisas que facilitam e agregam valores para os outros, né? Ele adotou a poesia como um amigo fiel. Isso é interessante, Rosa. Eu gosto que não só ele, mas como nós saímos beneficiados. Então, o gosto dele virou o nosso. Então, é algo que nós devemos agradecer imenso. Que tenham mais amigos que nos influenciem a estudar e aprender coisas e colocar em prática. Com certeza, com certeza. O Flávio está conosco novamente, diz também boa tarde, Pedro Dias, boa tarde, Rosa Rodrigues, boa interação comunicativas na live. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado. Obrigada. Falar de Deus nos espaços literários é sempre um desafio em superar muitos limites de linguagem e de visão do mundo. Concordamos. Concordamos. É um grande desafio. Não é para todos. Principalmente em um século como o nosso, que vivemos de imediatismo. Encontrar pessoas que tenham interesses em falar de Deus de forma real, de forma bondosa e amorosa, é algo que deve ser louvado. Com certeza. Olha, o Teocêntrica também, ele fala que na sua jornada como escritor e poeta, ele teve algumas influências mais marcantes na sua obra. Por exemplo, ele diz que na sua jornada como escritor e poeta, ele já participou em algumas palestras na União dos Escritores Angolanos e já foi reconhecido até mesmo no mercado angolano e tem certa influência no mundo literário, né? Tem alguma influência. O que você acha desta grande influência por parte de alguns autores para com o Filipe Teocêntrica, Rosa? Para o pessoal que está de forma internacional,
Em Angola, a união dos escritores, fazer parte da união dos escritores é o ponto mais alto de um artista. Porque nós temos a ideia ou temos acesso a muitos escritores que, durante a fase de leitura, se tornam referência. Então, para ele é algo que é grande. E para nós também, que estamos a seguir os mesmos passos que ele, é a ideia de que nada é impossível. É difícil, mas vamos chegar lá. Então, eu tenho a certeza que é uma experiência boa. E vamos aprender muito com ele. E a sociedade em si deve muito a ele. Não só, né, não a sociedade, mas os nossos escritores, novos talentos também, devemos muito a ele, porque vamos ganhar e beber muito. E não é fácil, eu digo isso porque eu conheço as pessoas que fazem parte da União dos Escritores, não é fácil ter acesso a esse mundo. É verdade, é verdade. Os grandes gurus da literatura angolana, muitos deles estão vocacionados lá, né? Fazem parte desta união dos escritores angolanos. E algo interessante que também o Felipe, muitas das vezes, quando é um assunto lá, né, que está a mexer com a sociedade, com a situação social da sua cidade, do seu país, da sociedade em si, ele é muitas das vezes solicitado para declamar, para recitar uma poesia de reflexão. Já vimos aqui que ele é alguém que também declama, né, de acordo com o programa, e, como sempre, as expectativas são superadas, né? E isto é algo bem marcante. Muitos dos nossos autores que estão na editora Esperança também são declamadores, e eu acho que devia-se pensar nisto, né? Um programa ou um projeto, ou mesmo dentro da editora Esperança, no caso, onde demos voz para os grandes declamadores, né? Isto daria a abertura, ser partilhado com o mundo afora. Com certeza isso iria alavancar ainda mais aquilo que são a imagem por si, assim, por dizermos assim, do próprio autor. Mas é curioso que o Felipe Teocêntrica tem um livro de nome Oráculo da Minha Alma. E ele diz que foi o seu único livro publicado até agora, né? E quando ele foi perguntado o que essa obra representa para ele, e como é que ela se conecta com a vivência pessoal e espiritual, ele deu uma resposta interessante. Rosa, lembras? Olha, passou-me agora pela mente. Deixa o Pedro dar um chega assim para mim, por favor. Vamos dar uma chega. Ela falava aí que o oráculo da minha alma é uma composição de trechos de uma vida intensamente vivida, né? E ele diz que são recitais que ecoam no palco da minha memória. São poemas frios, mas também poemas quentes, poemas doces e poemas amargos, que lhe dão alegria e também magia, né? Mas, no fim, tudo isso foram experiências que lhe encorajaram como poeta a remar com força contra as várias divergências deste mar, ou seja, da sociedade em si, chamado Terra, né? E diz que os primeiros fragmentos também escritos lhe tornaram assim verdadeiramente como poeta, porque ele teve a coragem de se expor ao mundo pela primeira vez, né? E isto é algo interessante. Só que ele teve um problema. O livro foi publicado sem muitas formalidades e a editora responsável já não existe. Pense só nessa quebra. Ele publicou o livro e a editora acabou por já não existir. Então, durante um tempo, ele solicitou aos apreciadores do seu trabalho nas redes sociais que relessem e lhe ajudassem a recuperar uma cópia. Imagina, eu aqui me lembro, Rosa, daquilo que o CEO tem sempre falado, né? Tem sempre falado que nós precisamos de ter um arquivo, nem que for físico. Verdade. Nós precisamos ter um arquivo nosso, pessoal. Por isso é que quando nós vamos no OneDrive, né, no Google Drive ou outro, na internet, temos que ter algum meio de guardar os nossos ficheiros. Olha que ela teve que começar a recorrer
a pessoas nas redes sociais que tivessem uma cópia, né? E assim então pudesse recuperar aquilo que ele perdeu, né? Mas só que infelizmente ele perdeu tudo daquele livro. Olha, é algo que me torna ainda mais próxima do nosso querido convidado. É o simples fato de eu também ter passado pela mesma situação em 2023 e eu sei o que é perder isso, o que é perder um material que tu já, se calhar, idealizaste que seria diferente e começar, tipo, as coisas do zero, ter as novas ideias ou recorrer a outras pessoas que, se calhar, também no momento não têm acesso ao material, eu sei. Então, hoje eu já tenho uma ideia diferente, mas há 2 anos atrás eu não tinha, então eu tinha que errar para aprender. E eu tenho a certeza que o nosso querido convidado ganhou experiência e maturidade com esse tipo de acontecimento e hoje, se calhar, ele guarda melhor as suas coisas e usa isso para alertar os novos talentos também, que devemos ser sério e responsável com os nossos materiais. Com certeza, Rosa, e concordo consigo. Olha que o Flávio Vidigal partilha também da mesma ideia, de que todo bom e criativo escritor e poeta tem suas intuições, né? Tem suas intuições, não há necessidade de consultar o que falar, o seu oráculo de sua alma. Com certeza, né? As intuições do próprio autor falam por si, e isso acaba alavancando ainda mais, a fortalecer ainda mais a capacidade do próprio autor, né? Há um outro título dos escritos de Filipe Teocêntrica, que é Coisas Enforcadas, Máximo Silêncio. Coisas Enforcadas, Máximo Silêncio. Lembras, Rosa? Ele diz que inicialmente isso surgiu como um projeto para reunir textos extremamente melancólicos. Foi daí que... O Filipe tem uma maneira de criar títulos que nos permitam sentir. Eu, sério mesmo, fico a refletir muito quando leio os títulos dele e tenho a certeza que o pessoal também, nesse momento, o pessoal que nos acompanha está a refletir imenso sobre os títulos. Achas, Rosa? Temos que ter um encontro com ele só para refletir mais. Com certeza, com certeza. Achas que achas que os títulos em si agregam, quando nós pensamos nos títulos a dar para as nossas obras, acabamos por agregar mais a atenção do público? Achas que as pessoas podem querer ler a nossa obra ou descartar a nossa obra só pelo facto de termos um título assim que parece não chamar muita atenção, ou em alguns casos parecem chamar muita atenção? É verdade. As pessoas se apegam muito a títulos, porque é aquela ideia que passamos de não julgueis o livro pela capa. Mas há livros que devem ser julgados pela capa, e a questão do Filipe é uma dessas. Porque tem títulos que nos comovem, e nós temos logo a imaginação, o ser humano por natureza tem uma imaginação muito fértil. Ao ler um livro que fala da alma, ao ler um livro que fala sobre as emoções, nós temos a ideia de mergulhar. Então, queremos muito saber o que o conteúdo nos reserva. Certo. Quando o título também não tem muita ligação com a alma, a pessoa, se calhar o conteúdo é bom, mas a pessoa logo que vê o título tem sempre a ideia de não, esse livro se calhar não tem muito conteúdo, não tem muita informação que eu preciso, então vou procurar algo que me permita conhecer mais a alma. É que nem músicas. Nos momentos felizes nós ouvimos músicas. Nos momentos tristes nós procuramos músicas que nos permitam conhecer o porquê do cantor ter o escrito, o porquê de ter publicado ou ter lançado, o porquê de ter usado alguns sons, tá a ver? Então, livro é assim.
Quando um autor coloca um título que invade a nossa alma, nós procuramos saber o porquê. E sabendo o porquê, pesquisando ou lendo mais sobre o livro e sobre o autor também. Concordo plenamente consigo. Há alguns temas, alguns títulos, no caso, que de cara você vê, chamam a tua atenção, mas às vezes o conteúdo que está dentro não é aquilo que você acha que queria, mas você já acaba, já compraste. É por ali. Agora, é interessante, olha, o nosso CEO, o Alcebiades Júnior, diz que tenho todas as edições guardadas a 7 chaves. Sim, isto nós confirmamos, nosso CEO. Todas as edições. E eu sou um exemplo disso, só para ficar claro, sou um exemplo disso, porque eu já recorri ao CEO, acho que 1, 2 ou 3 vezes para receber o livro, para tirar uma outra cópia do livro, porque é o que eu havia dito. Em 2023 eu perdi o telefone e com ele foram todos os materiais. Então, o lado bom de trabalhar com pessoas sérias é isso. Tu saberes que a qualquer momento tu tens acesso aos teus trabalhos. Que venham mais editoras como a nossa e que trabalhem de forma responsável, tal como o nosso CEO. É verdade. E outro detalhe falando sobre as coisas enfocadas no máximo silêncio, o Felipe traz aqui algo muito peculiar. Ele refere-se que inicialmente o objetivo dele era simplesmente imprimir nas palavras, né, no caso, as emoções mais tristes que ele estava vivendo naquele momento. Só que depois ele percebeu algo em sua volta. Ele via pessoas muito próximas morrendo, parentes se perdendo no mundo das drogas, relacionamento desmoronando por causa de ambições e conquistas materiais. Diz até mesmo que enfrentou também graves dificuldades financeiras e emocionais. E com o tempo, ele sentiu que não tinha mais vontade, né? Ele sentiu vontade de que estava a continuar a enfraquecer. Cada dia ele estava ficando cada vez mais fraco, né? Só que depois precisava que o seu livro, achou que o seu livro devia ir mais além. E ele deveria trazer também menos momentos de loucura e felicidade para que as pessoas se identificassem e entendessem o que viver é exatamente isso, né? A vida é mesmo assim, tem os seus altos e baixos, enfrentar demônios e fraquezas, mas se persistirmos na luta, o sorriso, diz ele, acaba dormindo em nossos lábios por justa razão. Que expressão bonita, né? Veja só, o sorriso acaba dormindo em nossos lábios por justa razão. Fantástico, simplesmente. É algo interessante. Alcebiades Júnior diz também que, infelizmente, capa e título são que vendem o livro. É psicológico. É verdade. Rosa, o que é que você tem a dizer? É verdade. Quando nos deparamos com um livro que tem um tema que exprime emoções, automaticamente o nosso cérebro entra em processo de alarme ou ativa o gatilho. E ativando o gatilho, por mais que não queiramos comprar o livro, pelo simples facto de o livro nos chamar a atenção e o nosso cérebro querer ir a fundo do livro, nós compramos. Então, é psicológico, porque a maior parte das vezes o conteúdo nem tem a ver com o título, mas pelo simples fato do título ter nos cativado, nós compramos. É verdade, é verdade, é verdade. Há um outro escrito do Felipe que tem um tema também assim um pouco peculiar, né? O grito que Deus se recusa a ouvir. São temas muito profundos. Muito profundos. Olha, quando eu li essa parte, eu fiquei logo a pensar em que século nós vivemos, estás a ver? Eu olhei para o título, olhei para a nossa realidade, olhei para o mediatismo da juventude, o normalizar as coisas da juventude, fiquei a pensar, será que são as nossas orações? Porque a nossa juventude ou o nosso século está meio que diferente dos outros. E as coisas agora estão meio que diferentes das outras também. E quando olhei para o título, lembrei do que nós estamos a viver, das dificuldades e não só, principalmente em Angola, né? Não vou dizer além fronteiras, mas
em Angola, todo mundo que está a residir em Angola sabe muito bem da dificuldade que estamos a passar, que é a fome e a seca, né? Ou a fome e a cólera que tem afetado muito a população. E juntei os dois e eu tive logo a certeza que o nosso colega, de uma forma direita ou indireita, neste caso, queria refletir muito o grito social, o grito da sociedade. É. Olha, e algo interessante neste livro, neste escrito do Felipe, que chama-nos aqui assim a reflexão. Ele fala nesta obra sobre a forma como as pessoas, como aqueles que, como cristão, enfrentam alguns desafios, talvez por causa da sua posição social, a falta de algumas condições financeiras, como é olhado por terceiros, e também como, diante dos desafios fortes da vida, nós choramos, nos sentimos inconsoláveis e não sentimos a presença de Deus. E nem sequer sentimos a presença de pessoas mais próximas que estão diante da mesma religião ou que professam a mesma fé que nós. Nós nos sentimos assim um pouco afastados deles. Ou eles, né, sentem-se como que nós não fizéssemos parte desse círculo. E nesse caso, o que ele traz a reflexão aqui, o grito que Deus se recusa a ouvir. E diz que também que a intenção dele não é trazer exemplos bíblicos específicos de quem venceu pela fé ou de quem perdeu por não exercê-la. Mas o que ele quer mesmo transmitir é que a fé precisa crescer, como a dos heróis da fé mencionadas na Bíblia. Né? Pois isso é que a fé nos sustentará nos momentos em que nós precisamos mais do apoio de Deus e que parece que ninguém nos ouve, as pessoas que estão mais próximas. Dizer aqui um boa tarde, uma boa noite ao pessoal que está conectado conosco. Vocês estão ao vivo no programa A Obra e o Autor, e hoje estamos falando sobre Felipe Teocêntrica, aquele que é um dos autores da editora Esperança, e hoje estamos aqui na live com a entrevista escrita, fazendo uma reflexão sobre aquilo que são os trabalhos de Felipe. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua pergunta, e que a dada altura, independentemente da plataforma em que está a assistir, o Felipe terá todo o prazer em poder responder às vossas inquietações. Rosa, falando mais sobre Felipe, o que mais podemos aprender dele? Olha, até o momento tenho a certeza que o pessoal já refletiu acerca da sua fé. E com relação aos livros dele, também tenho a certeza que o pessoal está curioso para saber mais. Então, em outros casos eu até diria mais outras coisas e mais outras coisas, mas neste caso eu digo que é reflexão. É reflexão, porque ele aborda temas que não são coisas que vemos diariamente, não são coisas do dia a dia, são coisas que só a alma entende, são coisas da alma. Nós dissemos muito, da alma é da alma, do corpo é do corpo. Então, ele fala de coisas da alma. Exato, exato. Olha, o Felipe também tem muitos projetos futuros. Ele diz que um dos grandes objetivos dele é publicar os livros que ainda não tiveram a chance de chegar ao público. Muitos deles foram escritos há mais de 5 anos, mas infelizmente há 3 anos, novamente um desastre. O seu computador estragou e junto com ele perdeu 3 livros que estavam prontos para serem publicados. E ele percebeu que não havia como recuperá-los. Ela diz que foi uma dor sem precedente que deixou até ele sem vontade de escrever. Rosa, há aqui alguma lição para nós sobre escrever e a forma como guardamos? Pior pesadelo de um escritor é ver as suas obras desaparecerem em um piscar de olho. Então, mais uma vez, aprendemos que devemos guardar os nossos materiais a 7 chaves.
porque o futuro é imprevisível e a qualquer momento o nosso material de apoio estraga-se, principalmente nós que trabalhamos mais com o digital, cada vez estraga-se. Então, se puder guardar o material em uma pendrive, é algo que eu já tenho feito, eu vou usar também aqui para o nosso colega. Se puder comprar uma pendrive, é possível colocar o material todo lá. E caso o telefone ou o computador estrague, tem como recorrer a uma pendrive. Mais uma vez aprendemos com o nosso colega que devemos proteger os nossos materiais acima de tudo. É verdade, as perdas são irreparáveis, irreparáveis. O nosso CEO, Alcebiades Júnior, diz que Jesus já disse, tudo quanto diz, sem mim, ou seja, Jesus disse que tudo quanto diz, sem mim, nada podereis fazer. Ninguém vai mesmo ao Pai e ninguém sem passar por ele. Faz alguma coisa sem ter aqui o apoio de Cristo, né? Flávio Vidigal também diz que pelas falas apresentadas na live, pelo conteúdo da poesia de Filipe Teocêntrica, pode ser algo a levar a refletir, a perceber o convite de Deus a nós, confiar nas novas oportunidades de captar os sinais divinos no mundo. É verdade, né? É verdade. E o Alcebiades Júnior dá aqui uma dica. Rosa, veja qual é a dica aqui que o Alcebiades Júnior dá. Eu tenho um bom problema de chegar à distância, mas vamos lá. Por isto mesmo, criei um e-book sobre Google Drive. Exato. Google e ela deu isso gratuito, né? Esse e-book. Eu tenho muita dificuldade de aceder a algumas plataformas, então acho que eu vou usar a ideia do CEO, que é para aprender mais. E tenho a certeza que a mesma ideia que o CEO colocou aqui vai servir também de lição para outros escritores. Então, seremos muitos a partilhar desse conhecimento do CEO. Contudo, muito obrigada. Com certeza. E olha, a Angélica também dá mais um respaldo aqui. Diz que hoje podemos colocar nas nuvens, como o Drive do Gmail e muitas outras plataformas, outras formas de guardarmos os nossos documentos. Porque é algo valioso. Que fique a dica para o nosso convidado. Já temos muitas outras plataformas que é para guardar o nosso material e quando nós sentirmos que estamos a perdê-lo, recuperá-lo de forma gratuita e assertiva. Então, acho que não só nós, como o nosso querido convidado, anotou os sites e pode muito bem trabalhar com eles de forma segura e única. Com certeza. E a Angélica continua dizendo que é sempre bom guardar em vários lugares. Drives, pendrives, enviar para um grupo particular no WhatsApp, entre outras. É verdade, Angélica. Eu me lembro algo assim muito pessoal que chegou de acontecer, foi numa defesa há muitos anos, estamos a falar em 2008, que quase que perdi um projeto de defesa final, porque não tinha guardado, não estava a salvar o programa, o trabalho. Guardei. O bom é que eu tinha colocado em uma pendrive além do computador e depois também tinha salvado em um CD. Foi a grande solução, porque senão estava mesmo vendido, literalmente. E olha, o Alcebiades faz aqui uma oferta, né? Diz que vou disponibilizar novamente o e-book do Google Drive no GESP. Um bem-aja pelo seu nobre coração, sempre disposto a partilhar a favor de todos. Isto é algo notável e nós queremos agradecer do fundo do coração. Rosa, quanto ao futuro da poesia em Angola, o Filipe tem uma visão muito promissora. Ele acredita que, embora há muitos desafios que precisam de ser superados, mas isto vai acontecer e está acontecendo de forma constante e sólida e de forma sustentável. Diz que a poesia tem ganhado mais espaço, especialmente entre os jovens que estão explorando novos formatos
e plataformas para divulgar seus trabalhos. As redes sociais e eventos culturais têm sido fundamentais para manter essa arte viva e acessível. E isso é verdade. Hoje por meio das redes sociais, Rosa, por meio do TikTok, dos grupos no WhatsApp, hoje a divulgação está assim numa velocidade estrondosa. Acho que existem mais de 500 plataformas digitais de publicação. Só conhecem algumas. TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Existem 500 plataformas digitais. LinkedIn. E não sou, né? Eu não fiquei de fora porque estamos em uma era digital e tenho aproveitado muito, principalmente o Facebook. Eu trabalho mais com o Facebook e o WhatsApp. Tenho aproveitado muito essas oportunidades que é para poder partilhar o meu trabalho. Está a ser algo bom, porque está a ser uma produção em massa e as pessoas estão a aderir muito bem. Então, é uma oportunidade boa para não só os novos talentos, mas como os talentos antigos, explorar mais as redes sociais, não só numa parte negativa, mas numa parte positiva e permitir que as outras pessoas conheçam também seus trabalhos. Então, está a ser algo muito positivo. Uau, que bom, Rosa. Isso é interessante. Interessante. Vamos aqui no programa, no projeto A Obra e o Autor em Direito, né? Por aqui com o nosso querido Felipe Teocêntrica. Então, tivemos muito a falar sobre ele, com certeza aprendemos muito. Nós vamos deixar a entrevista dele nas plataformas digitais para o pessoal possa ter acesso. Claro que o Felipe tem muito a oferecer, especialmente não só para os novos, mas também para os antigos. E isso é de grande valia, né? Quer seja a nível de nós como escritores, no que queremos fazer, mas também o Felipe é alguém centrado especialmente para Deus, para a espiritualidade. E isto traz assim um bem-estar para o ser humano incrível. Quando alguém tem Deus, tem tudo. Quem tem Deus, Rosa, tem tudo. E falando um pouco sobre a área de formação social, estamos assim dando um rescaldo. É uma área social que impacta muito. Ele diz que a formação dele como educador social tem um impacto profundo na maneira como se conecta com os temas sociais e espirituais em sua poesia. Isso até lhe ajudou a desenvolver sensibilidade, né, para as dores e desafios enfrentados pelas comunidades, tornando assim a escrita dele mais consciente e engajada. Rosa, sim, Pedro. Olhando um pouco pela melancolia, diz que é uma constante nas obras, já vimos que é algo constante nas obras do Felipe, a maneira como ele lida com a emoção do processo criativo. O que você tem a dizer sobre isto? Também és alguém muito melancólica nos seus escritos, Rosa? Ou nem por isso? Muito, sou muito. Olha, eu gosto e sinto-me bem quando as pessoas olham para os meus textos, dependentemente da emoção que passa o texto, quer seja felicidade, tristeza, bondade e gratidão, sintam-se conectados de forma direita. E o nosso colega tem passado isso de forma direita à sociedade. Mostrar a eles não só o caminho de Deus, mas o caminho que eles devem seguir para se conectar às outras. Usar a empatia como mecanismo de mostrar, como mecanismo de achegar-se uns aos outros. Tá a ver? Não é fácil mostrar empatia. E se a pessoa não tem empatia, dificilmente escreve algo relacionado à empatia. Então, eu digo que ele tem muito amor para dar e, acima de tudo, muito conhecimento para nos passar também. É verdade. Olha, e passa-nos aqui a revista alguns autores preferidos do
do Filipe Teocêntrica, na qual ele tem bebido como fonte de inspiração e que moldaram a sua visão sobre a escrita e a vida. Por exemplo, ele fala sobre Pablo Neruda, Carlos Drummond de Andrade, Mia Couto, Agostinho Neto, Pepe Tela, Onjak, Augusto Cury, Cooler, Raiz Nguiba, Angola, João Maiomona e Lucas Cassuli. São alguns, só assim para mencionar, que realmente têm sido um porto seguro e uma fonte de inspiração para o nosso grande autor Filipe Teocêntrica. Isso é algo interessante. Só podemos dizer que são monstros de forma positiva da literatura, e é bom demais saber que um autor do calibre dele tem conhecimento, tem bebido de outros autores e tem passado o mesmo conhecimento para autores ou escritores mais novos, nos permitindo também usar o exemplo dele, que é para pesquisar coisas antigas e, a partir das coisas que nós pesquisamos, reter mais conhecimento que para passar para a futura geração. É um exemplo. Certeza que é um exemplo. É verdade, Rosa. E houve uma dificuldade assim muito caricata que gostaria de trazer aqui a atenção, que o Filipe ele passou. Há um problema que geralmente acontece quando o pessoal partilha do seu trabalho que ainda não foi publicado ou reconhecido a nível da literatura nacional ou internacional nas redes sociais. Há a questão do plágio. E ele passou por uma questão similar. O Filipe, quando ele partilhava os seus textos e poesias na internet, ele viu as suas obras sendo plagiadas ou copiadas e ele não merecendo do devido crédito. Isso foi um desrespeito para o seu trabalho e ele precisou reduzir a visibilidade que ele tinha antes. Estás a ver? Então, às vezes, aqui temos que ter um cuidado. É uma chamada de atenção aqui. Se é algo que nós queremos trazer à atenção ou publicar, então, as redes sociais, e se ainda não temos certeza que já foi publicado, ou que vai ser publicada na íntegra, vai fazer parte dos registros, é bom não publicar assim, pode correr o risco de ser plagiado por alguém e ser reconhecido por essa pessoa. Olha, e o Alcibiades Júnior diz que todas as obras concluídas estão salvas no Google Drive e cartão de memória. Olha, isso é um bem, né? Que a editora tem e que faz para com os grandes autores. Angélica diz também que, além da melancolia, eu pessoalmente tenho muita facilidade de falar sobre o luto ou a morte. Assim como Filipe, quando estamos firmados em Deus, temos inspiração para falar o que é necessário da forma correta. Com certeza, com certeza. Quem tem Deus, esses assuntos não lhe abalam. Não lhe abala. Falar da morte, falar do luto, da tristeza, isto não lhe abala. Estamos também aqui e muitas das vezes, falar de luto e de morte pode parecer errado ou duro, mas se nós usarmos Deus, nós conseguimos confortar as outras pessoas. É nessa forma que o nosso colega e a Angélica tem mostrado o grande trabalho deles. Confortar as pessoas que passam por momentos difíceis quando já não se tem esperança. É verdade. E o Romanos também está conosco conectado. Romano, um bem-aja, seja bem-vindo ao nosso programa A Obra e o Autor. Diz parabéns, poeta. Com certeza o poeta agradece por essa sua maneira bem quicha, né? De dar aqui os parabéns para ele. Rosa, estamos terminando o nosso programa. Já vimos que o Filipe teve muitos desafios, dentre eles escrever e publicar obras. Ele diz que por causa de algumas burocracias na trajetória que ele teve, muitas das vezes sentiu-se frustrado de conseguir levar adiante a sua obra da forma como gostaria. Felizmente, conheceu a editora Esperança, e Esperança ela traz. A Esperança, aqui na editora Esperança, a sua obra realmente é uma realidade. Podes ter certeza absoluta. Nós somos a prova viva disto.
Tiram da imaginação para o caderno. É verdade. A editora Esperança tira as ideias imaginárias e torna-as físicas ou materiais. Então, para quem tem sonho de trabalhar ou de ver, tem sonho de ter o seu livro em mãos, trabalhe com a editora, trabalhe conosco. Porque eu já estava na posição de expectante e hoje, graças a Deus, teve acesso ao meu livro, tenho acesso ao meu livro, que foi um sonho tornado realidade. Então, bem-aja a editora. Com certeza, com certeza. E aqui a Angélica conclui dizendo que é ver a pessoa e não a situação. Também queremos recordar que a entrevista será postada na íntegra, nos comentários, né? Vai ser postada na íntegra essa entrevista nos comentários. Mais uma vez, Flávio Vidigal diz parabéns pela conversa construtiva aqui na live. Muito obrigado, Flávio. Um bem-aja para si. Obrigada. É sempre um prazer estar conectado consigo. Nosso CEO diz que excelente entrevista. Amei. Nós amamos ainda mais. Puxe coração para si. Então, Rosa, foi um prazer estar deste lado e você daquele para podermos conduzir essa entrevista. É sempre um prazer estar sentado à mesma mesa que você. A todo o pessoal que nos assistiu, ou que esteve ligado a nós, muito obrigada. Ao pessoal que não teve tempo para estar na live, não se preocupa. Pode ver o vídeo em íntegra no Facebook, Instagram e YouTube da editora. Então, sintam-se abraçados por nós, mesmo estando de outro lado do mundo. Muito obrigada. Exato. Obrigado. E a página que você pode conectar no Facebook é o Último Livro. Maria Angélica diz parabéns. Parabéns, nossa diretora. É sempre um prazer vê-la do outro lado conectado. Estamos com saudade de vê-la sentada aqui. Mas a saudade é matada com uma katana só, de uma vez. No Café Amor da Esperança, na próxima semana, nós estaremos juntos. Eu e você, do outro lado, mas com a Maria Angélica de Oliveira e provavelmente com outro moderador. Um bem-aja para todos e que Deus esteja com cada um de vocês. Vamos juntos, daqui a mais 15 dias. Este foi o seu programa A Obra e o Autor.